Uma coisa, o senhor mencionou que o Flávio era do... era conveniado, É, isso? ele Como é que foi. funcionava isso? Ele, o Ministério tinha um convênio, doutor, e ele fazia convênio ou com a Prefeitura ou com o Estado. Então o Flávio, ele foi convênio da Secretaria da Agricultura com o Ministério da Agricultura. Ele era servidor do Estado? Ele, eu acho que era servidor do Estado, doutor. Uhum. Ou tinha algum cargo lá. E ele ficou, acho que por uns 15 anos, encarregado lá da Lapa. Uhum. Ficou uns 15 anos. Aí quando terminou o convênio dele, ele não foi renovado mais o convênio. E aí ele ficou lá como 102, mas respondendo ainda, doutor, porque ele ficou sozinho lá, não tinha fiscal. Entendi. O único fiscal que foi votado era a doutora Maria. Mas a doutora Maria, como era chefe do serviço, ela não tinha condições de atender lá, ia muito pouco lá. Uhum. Quando o Renato menciona, num outro diálogo, assim, que o senhor era tranquilo, enfim, mas ele diz assim, aquela mulher de antes era complicada. O senhor sabe quem era a mulher? Era a doutora Maria. Ah. Mas ela era lotada naquele CIF ou ela atendia aqui de Ela Curitiba? tinha uma, ela devia ter chama-se portaria de atribuição, doutor. Como ela era chefe do serviço, então ela tinha uma portaria de atribuição lá na Lapa. Entendi. Bom, tem vários, eu vou colocar um só mais exemplificativamente, é o 81416821. Pois não, Mas agora são os áudios relacionados especificamente quando a pessoa diz assim, vou passar aí para assinar e para tudo assinar o mais, né? certificado. Vou colocar aqui. Esse diálogo, foi dia 14 de abril de 2016. O senhor lembra, era esse tipo de procedimento, ele ia deixar, era o que estava deixando para o senhor assinar? Certificado sanitário para mim assinar. Inclusive até eu tinha médico esse dia, e aí ele disse que ia passar lá para mim assinar os certificados. Eu não lembro se eu assinei e ele levou, ou ele deixou, eu assinei, porque no dia seguinte eu levei os certificados. Vou colocar um outro aqui apenas para ilustrar. Esse é o 8164-2267. Esse é um diálogo do dia 27 de abril. Aquele foi 14. Quem é o Odair? Daí era motorista da empresa. Mas eu tinha entendido que depois o Flávio fala que o motorista dele... É que ele, na verdade, ele tem uma frota, ele é o chefe, e ele tem os motoristas dele também. Ah, tá. Eu achei que o motorista... Então o motorista tem o motorista. Ele tem o motorista, tem o motorista, exatamente. Tá. Eu vou lhe fazer... Eu estou colocando porque eu quero lhe fazer uma pergunta bem específica sobre isso aqui, rapidinho.
esse aqui é um outro diálogo 81571577. É o número do áudio. 81571577. Esse aqui é o senhor falando com a Lucimara. Eu quero fazer uma pergunta. O senhor tinha portaria ou era lotado em quantos lugares nessa época? Eu estou me referindo a abril de 2016. Eu tinha lotação em 3 lugares ainda, doutor. Quais, o senhor lembra? Eu lembro o CIF 4577, que era o frigorífico norte do Paraná. O frigorífico 3796, que era o Master Carne. E o 4040, que era Na verdade, doutor, em abril eu recebi a portaria do Ministério para a Lapa. Mas a doutora Maria pediu ainda para mim ficar atendendo esses frigoríficos até ela começar a tirar o pessoal de dentro desses frigoríficos, desses entrepostos, né? Entreposto de carne e derivados, e um é fábrica de conserva. E no Souza Ramos eu ainda continuei depois atendendo a parte da rotulagem dele. Eu vou colocar só mais um diálogo. Eu vou lhe fazer uma pergunta na sequência. Esse aqui. 8167-6552. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor tem casa em Camboriú, alguma coisa? Por que o senhor ia para Camboriú? Meu cunhado mora em Camboriú. Entendi. Tá. E agora eu vou lhe falar por que eu passei esses 4 áudios e por que eu quero lhe perguntar. Pois. O senhor me disse que o senhor estava lotado ao mesmo tempo em 3 lugares. Em 3 lugares. É um argumento frequente entre os seus colegas que os senhores têm muitas atribuições que se sobrepõem por conta de falta de fiscais. E, embora ninguém tenha falado textualmente isso, eu deduzo que isso sobrecarrega e, às vezes, algumas rotinas talvez não sejam feitas exatamente como o manual determina. Ninguém falou exatamente isso, mas eu deduzo pela experiência. Mas eu citei para o senhor um diálogo de 14 de abril, um de 20 de abril, um de 27 de abril e um de 29 de abril. O de 14 de abril foi às 2h30 da tarde, era uma quinta-feira. O de 20 de abril era às 9h13 da manhã, era uma quarta. O de 20 de abril era 2h25 da tarde, era uma sexta. E o de 27 de abril, às 11 da manhã, era uma quarta. Em todos o senhor estava em casa. Estava em casa. Mas sim, o senhor não vai trabalhar nunca? O senhor está tanta coisa para fazer, o senhor está sempre em casa? Não, doutor, não é. 9 horas da manhã eu estava em casa, mas ia me dirigir até ou a Souza Ramos ou a Mastercard ou o outro frigorífico. Porque como era mais perto, doutor, dava para mim vir almoçar em casa e voltar. Nesses horários, nesses intervalos. Então eu vinha em casa, almoçava e ia. Voltava, aliás. Não, é uma pergunta porque
tanta coisa para fazer, o senhor está sempre em casa? Ou sempre é maneira de dizer, né? Nessas ocasiões que ele ligou, o senhor estava em casa? E assim, ó, como que funciona? Não, eu não estava em casa, doutor. Eu estava no serviço quando ele me ligava para o celular. Aí eu dizia, passa em casa, ou estou em casa nesse horário. Bom, enfim, teria que ouvir de novo, mas tem alguns que me parece claramente que o senhor está em casa, Sim. mas tudo bem. Não vou entrar nessa seara, até porque é um dado que não é Sim. exatamente. É um dado Sim. apenas. Não tem. Certo. Tem uma última aqui, que é o 81449793. Eu suponho que o senhor estava indo lá, né, no frigorífico. Estava indo de manhã no frigorífico. E tem um outro ponto nesse mesmo item da denúncia que menciona a assinatura pelo senhor de 8 certificados destinados à China no dia 13 de setembro de 2016. Exato. O senhor recorda disso? Não, recordo bem, sim. O que aconteceu foi o seguinte, doutor. Como eu entrei em abril, eu tinha mandado minha assinatura para a China e a China não retorna, ela não comunica nada. E a doutora Maria, a doutora Márcia e o doutor Menon, um estava de férias, a doutora Márcia eu acho que estava viajando e a doutora Maria em supervisão ou visitando algum estabelecimento. Aí eu falei com o Flávio, me ligou, dizendo que precisava assinar 8 certificados da China. Aí eu até falei para ele, então prega fogo aí que eu assino esse certificado. Fiquei meio assim. Bom, o que acontece é o seguinte, se fosse lá na China e não tivesse reconhecido a minha assinatura, os contêineres descarregam no porto, ficam aguardando e o certificado volta para o Brasil. Aí um pessoal que está habilitado aqui, um dos 3 que está habilitado, assinaria um outro certificado para substituição daqueles. Mas nenhum voltou. Então minha assinatura já estava valendo. A partir de setembro, doutor. Que até setembro, doutor, eu não assinei nenhum China. Até setembro eu não assinei nenhum China porque não adiantava assinar. Sim. Que a China não, ela não... outros colegas seus mencionaram. Ela não comunica, é estranho. Ela é estranha. Manda, mas ela não dá ela retorno. não dá, se fica às escuras. Não sabe se vale ou não dá, não e tem vale. que mandar para ver se não normalmente, doutor, 6 meses, que seria o ideal. E isso aí acho que foi 4 meses aí que eu assinei. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. Depois da deflagração da operação, foi feita uma supervisão, creio eu, na Seara. E encontrou, segundo o relatório de supervisão, o relatório 001/CIF 530/17, uma série de desconformidades, vamos chamar assim, de dentro da unidade. Desde acúmulo água em demasia do piso do CMS, deficiência de higiene geral dos sanitários e vestiários do pessoal da fábrica do CIF, estruturas sanitárias encardidas, lixeiras sem tampa, com tampa manual, porta sem trinco, trinco oxidado, materiais de limpeza sem condensação disseminada pelo forro e tubulações na seção de evisceração, seção de chillers e pré-chillers. Os produtos ainda estão expostos, odor forte de amônia na área de pré-chiller, neve em excesso nas câmeras de estocagem. Bom,
tem várias aqui. Deficiência generalizada da fábrica em higiene, sobretudo estrutural. Autocontrole não reflete a realidade do abatedor, que apresenta muitas irregularidades. Sala do CMS apresentando muitos resíduos no piso e paredes. Túnel de giro freezer, paredes de frango caídas no chão. Tem tanta coisa aqui no relatório. Temperaturas acima do máximo aceitável. Olha, não vou ler um por um, se o senhor quiser, mas está nos autos. Por que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor? O senhor era o fiscal. O senhor não viu isso aqui? Vi, sim. O senhor não reclamava, não fez nenhum relatório de não conformidade? Foi feito, sim, doutor. Durante o período que eu fiquei lá, nesses 10 meses, houve uma missão internacional que teve lá em outubro e teve uma supervisão em dezembro.